Rei do futebol, mais de 1000 gols, provavelmente você sabe muitas coisas sobre o Pelé, mas eu te garanto que ao menos uma dessas 5 curiosidades vai te surpreender. A primeira delas é: o Pelé quase ficou de fora da Copa de 1958. É isso mesmo, o Brasil teve um amistoso contra o Corinthians pouco tempo antes da Copa começar, e o Pelé sofreu uma entrada muito dura do Ari Clemente no joelho direito, e ali faltavam menos de 3 semanas para a Copa, e o médico da seleção brasileira estipulou 25 dias para o Pelé voltar. Então ficou aquela dúvida: Pelé vai ou não vai? E aí tem uma curiosidade muito boa em relação a isso. O Pelé viajou com a delegação, foi para a Suécia, e nisso o médico falou com ele: olha, Pelé, vou te colocar aqui uma água fervendo, se você conseguir colocar o pé, eu te levo para a Copa. E o Pelé conseguiu. Ele não teve condições de iniciar a Copa como titular, ele assume a titularidade só no 3º jogo, e o resto é história para outro vídeo. A segunda curiosidade sobre o Pelé desse vídeo é que ele é formado em educação física. O Pelé estudou na Universidade Metropolitana de Santos, entrou em 1970 e se formou em 1974, ali nos últimos anos da carreira dele. Em 2013, o Pelé até recebeu um diploma. Ele nunca chegou a exercer a função, trabalhar na área, mas fica aí a curiosidade: Pelé formado em educação física. A terceira curiosidade sobre o Pelé: qual o tamanho da fortuna deixada por ele? O rei nos deixou em 2022 e tinha 7 filhos. Segundo a revista Forbes, em 2014, o Pelé tinha acumulado cerca de 35 milhões com salários, patrocínios, entre outras coisas. Esse valor corrigido em 2022, que foi o ano da morte do Pelé, daria cerca de 79 milhões. Mas assim, a gente não sabe exatamente esse valor, mas vários portais já deram essa informação. O Pelé pode ter ganho ou perdido esse dinheiro ou outros valores ao longo desses anos. Então é mais ou menos por aí, mas não é fácil de precisar. A quarta curiosidade sobre o Pelé é a que me deixou mais surpreso. Em 1959, o rei dividiu ali as atenções entre o exército e a seleção brasileira e o Santos. Ou seja, ele trabalhou em 2 funções e ele tem muito orgulho disso, viu? E eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida. Eu digo isso mais para os mais jovens. Você começou a falar do Rei Pelé, mas tudo começou quando eu vim em 1958, campeão do mundo com a seleção brasileira. E como eu tinha ainda a idade para servir o exército, tinha 17 para 18 anos, eu fui servir o exército. Muita gente achava que eu não devia. Não precisa servir o exército, já ajudou o Brasil, mas eu servi o exército. Aprendi tantas coisas. O Pelé já era campeão mundial, em 1958, e mesmo assim, aos 18 anos, ele foi chamado para cumprir 6 meses no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, que ficava em Santos e hoje está na Praia Grande. E um fato curioso sobre isso é que ele conquistou o Campeonato Sul-Americano de Futebol das Forças Armadas, marcando o gol decisivo no jogo final contra a Seleção Militar da Argentina. O Brasil ganhou por 2-1 naquele ano. E o Pelé jogou 14 jogos nesse período e marcou 6 gols, ou seja, ainda dividindo as atenções, o rei continuou em boa fase. Depois disso, o Pelé falou assim que aprendeu a costurar, cozinhar, lavar e passar roupas durante o serviço militar. Então foi um período que o Pelé gostou bastante, apesar da divisão de tarefas. Antes de falar a última curiosidade, te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque ajuda muito a entregar esse conteúdo para outras pessoas, e vem muita coisa boa por aí. Se você é fã da seleção brasileira e dos craques que passaram por ela, pode se inscrever que você não vai se arrepender. Vamos para a quinta curiosidade. O Pelé participou de vários filmes e músicas. Ele escreveu, inclusive, músicas com Elis Regina, Jair Rodrigues, Gilberto Gil. Em 1969, saíram a Perdão Não Tem e o Vexamão. E quando ele se mudou para Cosmos, em Nova York, inclusive, ele lançou um outro álbum com 13 músicas. As mais relevantes foram Meu Mundo é uma Bola e Cidade Grande, sendo que a última ganhou fama com o cantor Jair Rodrigues. No cinema, o Pelé participou como ator dos filmes O Rei Pelé, de 1962, Barão Otelo no Barato dos Milhões, 1971, A Marcha, em 72, Os Trombadinhas, em 79, Fuga para a Vitória, em 1982, Pedro Mico, em 85, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, em 86. E para você que ficou até aqui, vai um bônus aí de uma curiosidade. Eu também fiquei surpreso ao saber: o Pelé já jogou um jogo pelo Fluminense, foi lá na África. O Fluminense fazia uma excursão na Nigéria e, por pura coincidência, o Pelé estava por lá. E aí, os diplomatas do país acharam que seria uma boa ideia convidar o Pelé para dar o pontapé inicial. Só que tem um problema: os jornais da época
falaram que o Pelé iria jogar, então os ingressos esgotaram. E quando os torcedores ficaram sabendo que o Pelé na verdade não ia jogar, teve muito tumulto, e aí o que teve que fazer? O Pelé jogou com uma chuteira muito apertada para não decepcionar os fãs. Naquele jogo, o Fluminense venceu por 2-1 o Raca Rovers, que era um time local. Bom, se você curtiu, deixe seu like e se inscreva. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal sobre a seleção brasileira.